Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo. Hoje é dia 28, dia 29, né? Hoje é 29 de janeiro do ano de 2020. Tá batendo a porta aí o mês de fevereiro. Bom, o assunto que eu vou falar hoje é de uma epidemia que surgiu aí há algum tempo, né? Pelo menos é falado de um mês para cá. Que começou, na verdade, o epicentro desse vírus na China, que é o coronavírus, isso mesmo, né? Coronavírus está causando muito prejuízo, muito problema aí para os países, né? Criando um sinal de alerta. Vamos lá, coronavírus são grupos de vírus de genoma de RNA, né? Simples, positivo, serve diretamente para interesses hipotéticas, né? Conhecido desde os meados dos anos 60. Pertencem à subfamília do taconomia, né? Da família do coronaviridae. Bom, vamos lá. A maioria das pessoas que se infecta com coronavírus, desculpa dar risada aqui, comuns ao longo da vida. Eles são uma causa comum nas infecções respiratórias brandas, né, moderadas de curta duração. Entre os coronavírus se encontra também o vírus causador da forma pneumônica típica grave, né, o SARS, né? Aí tem vários tipos aí, a gente está reparando aí vários tipos que podem existir do corona, né? Sinais e sintomas, né? O período de incubação é de 2 a 14 dias. Os sintomas podem envolver coriza, tosse, dor de garganta, febre. Esses algumas vezes pode causar inflamação, infecção nas vias respiratórias, como pneumonia. A transmissão do vírus pode se dar por meio de tosse ou espirro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, segundo estão de contatos com a boca, nariz e olhos. Entre os grupos de risco, qualquer pessoa que cuidou do paciente, incluindo profissionais de saúde, familiares que tinha tido contato físico com o paciente, tenha permanecido no mesmo local que o parente doente, o mesmo local que você está com o parente doente, né? Entre o grupo de risco, qualquer pessoa, vamos lá, a transmissão do SARS-CoV aconteceu de camelos e dromedários para o ser humano. Tem coisa ruim aí, nisso aí, tem boi na linha, tem coisa errada que fizeram aí com os animais aí, né? Velho, a partir do momento que existe, que uma doença começa a existir, normalmente é porque o ser humano fez coisas que eu não posso dizer aqui com animais. Vocês acham que imaginam o que é, né? Que eu acho que é a coisa mais horrenda que já existe, né? Em 2020, a análise indica que 2019 o COVID pode ser passado de um animal para o ser humano. Isso aí, o nome vocês já sabem que o ser humano faz com o animal. Olha o que acontece, né? O surto de 2020 na China, né? Meados de janeiro, a imprensa começou a reportar casos misteriosos de um vírus que causava problemas respiratórios, tendo que esse vírus depois ter classificado como coronavírus, chamado de 2009 nCoV. Inicialmente 800 pessoas foram infectadas, houve 41 mortes na China e houve também casos no Japão, Tailândia, Coreia do Sul, França e Estados Unidos, todos associados com pessoas que tinham viajado para a China, né? Em 20 de janeiro, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estimava que o número de casos poderia ser o mesmo, um próximo de 2.000, né? Surto na Coreia do Sul, um surto do MERS, né? Foi associado a um viajante que havia retornado do Oriente Médio. Quase 200 pessoas foram infectadas, houve 33 mortes, né? Isso é um surto 2000 e teve um surto em 2015 lá, né? Aí teve um outro em 2002, também na China,
né? Primeiros casos de síndrome de respiratória grave, são surtos, né, que normalmente acontecem. Bom, o que eu tenho para dizer disso aí? É claro que no Brasil existe aquele cuidado. Será que no Brasil chegou? Será que o Brasil está chegando? Não, velho, acontece o seguinte: a recomendação do Ministério da Saúde, pelo menos que eu descobri, o que eu vi nos noticiários, que é o seguinte: a recomendação é que se alguém que vem da região de Wuhan, na China, onde está sendo o epicentro dessa doença, quem vier de lá já tem que automaticamente ser internado, pode não ter nada, mas por questão de precaução já vai ser internado e isolado. Isso já é uma determinação do governo brasileiro. Quem vier dessa região da China automaticamente já vai ser internado e isolado. Ou seja, já é uma medida preventiva para matar e praticamente não existir esse tipo de vírus aqui no Brasil, né? Essa é a grande verdade, né? É verdade. Entendeu? E uma outra coisa, a gente não pode ficar com paranoia. Eu lembro muito quando teve o surto do H1N1, né, em 2009, que as pessoas tiveram uma paranoia desacerbada, né? Ah, porque tudo bem, tem que lavar a mão tal, com álcool, mas as pessoas viam uma pessoa com tosse, pá, H1N1, já falando que a pessoa está com essa doença, virou um pânico geral. Aí as pessoas tinham que correr. Era um exagero que não precisava ter acontecido, né? Porque as coisas, claro, que a gripe era séria, só que não era para se paranoiar, né? Porque a gente não, porque acontece quando tem um surto desse, parece que a memória do povo é apagada, porque se esquece, a mídia faz que o povo esqueça que existe outros vírus como a gripe normal, a gripe comum, né? Acha que essas doenças vão, digamos, chegar e consumir e abocanhar as outras doenças. Não é assim. Se a pessoa às vezes espirra, tem tosse, é a gripe comum. O H1N1, no caso desse coronavírus e ebola e por aí vai, são coisas, a gente começa a reparar quando as coisas não estão melhorando e quando as coisas estão piorando ao invés de melhorar depois de uma semana, que é o tempo normalmente que o vírus fica no seu corpo na gripe normal, é uma semana. Quando passa de uma semana e você continua com a mesma coisa, aí sim você tem que procurar o médico, né? E nesse caso aí, nesse caso não, porque normalmente se o paciente não vier da China não vai ter necessidade, mas desgringolando vai ser isolado, vai entrar em quarentena, né? Isso precisa ser falado, a imprensa tem que explicar com mais detalhes, a imprensa tem que não espalhar pânico, né? Porque existe o povo está em pânico porque a mídia põe o pânico, né? A situação no Brasil ainda é sob controle, né? Nos Estados Unidos também, o problema está na Ásia, né? Na Ásia, por quê? Muitos chineses transitam para aqueles países, para o Japão, para a Coreia, né? Para Singapura, Malásia, Mianmar, né? Índia, esses lugares que tem que tomar. E esses lugares normalmente, principalmente a Índia, ela historicamente, ela sempre teve surtos de doença. Não estou falando só agora, nesses séculos, esses 2 séculos aí, no 20 e no 21. Nos anos muitos anos atrás, muitas décadas atrás. Então, normalmente tem regiões do mundo que se concentra mais questão de doença, né? Bom, então esse aqui foi o assunto sobre o coronavírus, explicando um pouquinho o que é isso. A mídia na verdade não está explicando com detalhes, porque a mídia ela tem um papel de noticiar casos, né, de vítima, mas não explica a doença para vocês não entrar em pânico, né? Como diz o Chapolin, não entramos em pânico, né? E não é para entrar em pânico mesmo, porque o Brasil já está se mexendo para que essa epidemia não chegue no Brasil. Se chegar, que seja mínimo do mínimo. Bom, pessoal, que Deus esteja no coração e fui.